Hoje a gente vai ter uma conversa muito boa, muito gostosa, para falar de protagonismo de carreira. Então, hoje estamos com ela, Tati Nascimento, que não é só Top Voice LinkedIn, como vai ser aqui hoje no nosso episódio, a nossa co-anfitriã aqui para a gente trocar e falar de uma coisa que eu considero muito importante: protagonismo. Protagonista, no sentido figurado, significa disse-se o indivíduo que tem papel e destaque num conhecimento. E eu pergunto para você: você se sente protagonista da sua própria carreira? Ou ela pertence a uma empresa, a uma área, uma profissão, uma situação, um momento? Como que você usa o seu conhecimento? Hoje a Tati vai falar um pouquinho disso, de como que você poder se desvincular e aprender mais sobre si mesma. E eu quero que você se apresente, Tati. Fale um pouquinho sobre você, faça sua autodescrição, conte para o povo quem é você, quem é a Tati Nascimento. Primeiro, muito obrigada pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui com você, Agnes, nesse papo que para mim é um papo tão especial, falar sobre protagonismo, né? Eu sou a Tati Nascimento, sou uma mulher negra de pele clara. Hoje eu estou usando uma topzinha roxo, uso também turbante estampado, também em tons de roxo, que faz parte ali dos tons da minha marca. Estou ao meu fundo, né? O meu cenário é composto de círculos que tem também cores vibrantes, como laranja, um bege, vinho, um dourado ali. Tem a minha espada de São Jorge, que está sempre presente, né? E vamos começar hoje o nosso papo. Antes de mais nada, eu gosto muito de me apresentar como uma pessoa apaixonada por negócios com propósito, né? Eu me tornei especialista em treinamento de lideranças femininas, justamente por entender que eu tinha um papel importante a exercer para que os números de diversidade, equidade e inclusão deixassem de ser números e se tornassem realmente propostas efetivas para que a gente mudasse a sociedade, né? Então, eu atuo hoje como palestrante com temáticas voltadas para ESG, para diversidade e inclusão, para liderança inclusiva, para protagonismo feminino, e sou fundadora da Ousadas Liderança, que é um meu projeto focado especialmente para mulheres, onde eu mentoro muitas líderes, e algumas delas, inclusive, já sei que estão por aqui compartilhando conhecimento. Então, é isso. A minha trajetória profissional está sendo desenvolvida, a minha carreira vem sendo desenvolvida muito no meu desejo de realmente contribuir efetivamente para mudar o cenário, né, da sociedade que a gente vive, especialmente no que se diz sobre protagonismo de mulheres na liderança. Perfeita, maravilhosa. E aqui quem fala é a Agnes Reis, em mais um episódio com vocês. Sou uma mulher negra, estou usando óculos, então para quem vai estar me vendo, vai estar vendo um grande reflexo no meu óculos, porque eu sou muito míope, isso vai acontecer. Estou com uma blusa branca e no meu fundo hoje é um fundo virtual do Google, em que tem uma sala muito bem decorada, que eu amaria estar nela, laranja, com um quadro atrás, então, assim, uma sala perfeita que eu amei. E acho que uma pergunta que pode nos guiar hoje é de como que a gente pode pensar o nosso patrimônio, como que a gente pode gerenciar o nosso conhecimento sobre o que a gente faz profissionalmente. Como que você diria, Tati, assim, como que eu gerencio e divulgo o meu próprio conhecimento? Quando, assim, não sei de nada, estou começando, e eu às vezes nem sei que eu deveria estar fazendo isso. Assim, qual que você acredita que deveria ser esse primeiro passo de mudar esse pensamento sobre o próprio gerenciamento de carreira? Olha, eu acho que antes de mais nada, eu preciso falar sobre medo, né? Quem nunca teve medo de se colocar para uma vaga, né? Às vezes é o inglês que está faltando, às vezes é uma sensação de que você não é suficiente para estar ali naquela grande empresa, né? Naquele lugar, ou uma promoção, né? Quem nunca teve medo
de tirar um projeto do papel, de empreender a sua própria carreira. Eu acho que todo mundo que já está se desenvolvendo nesse caminho já sentiu medo. Faz parte, fez parte e continuará fazendo parte dessa nossa jornada, dessa nossa trajetória de desenvolvimento pessoal e profissional. E sabendo que o medo está ali presente, eu acho que o primeiro passo é segurar o medo pela mão e entender que você nunca e jamais vai ter aquilo que você merece. Você vai ter aquilo que você consegue negociar. Então, ao entender isso, o protagonismo já vem. Já começa a acender a luzinha de, olha, eu sei que eu tô com medo, mas se eu não negociar esse meu lugar, esse meu novo papel, essa minha trajetória, ninguém vai fazer isso por mim. Uhum. Né? Eu acho que o primeiro passo nessa conversa é entender que se você não negociar bem, e para negociar bem, né, que é uma grande virada de chave, você precisa reconhecer o seu próprio valor. Eu acho que é por aí que a gente começa esse papo, sabe? Através do autoconhecimento, através do reconhecimento da sua própria história, da sua trajetória de vida mesmo, né? Porque as pessoas às vezes pensam que a trajetória profissional ela é embasada no último emprego. Mas não, né? A gente tem que pensar em toda a nossa construção de vida, enfatizar mesmo para valorizar o lugar que a gente está hoje. Sim, e você foi falando, vem sempre uma frase, que é aquele, quando você está com medo, vá com medo mesmo. E acho que foi essa semana ou semana passada, eu vi um pequeno vídeo do Jota, que ele fala, putz, se você está com medo, espera um pouco, espera, não vá com tanto medo assim. Não se jogue assim de qualquer jeito. Não se jogue, porque o medo também é uma forma da gente entender o que está acontecendo, é um sistema de defesa. Então, é muito legal quando você fala isso sobre esse do medo, que ele vai acontecer, a gente precisa naturalizar até certo ponto ali, para que você entenda, tá, beleza, do que você está com medo? Porque às vezes, quando a gente começa a analisar da onde que vem o medo e não só põe, é medo pelo medo, não vou fazer, mas entender da onde que vem o medo, se é pela falta da referência, e aí muitas vezes igual a mim naquele lugar, eu não vi ninguém a mim fazendo esse mesmo que eu estou fazendo, se é pela falta do espaço, né, de tipo, putz, eu acho que eu vou ter que criar tudo aqui do zero, então eu vou ter que criar o espaço, eu vou ter que criar o lugar da fala, eu vou ter que criar tudo. Então, é muito interessante a gente primeiro entender de onde que vem esse medo e saber gerenciar também. E você falou de começar a ter o da autoconfiança, né? Começar a entender e se valorizar naquele ponto. E para você, como que foi esse caminho? Como que você chegou hoje no lugar que está, de ter esse seu posicionamento? O que você foi fazendo? Qual que foi esses medos que você foi encontrando também? Nossa, eu quebrei muitos medos, porque primeiro eu achava que a minha trajetória profissional tinha que se dar num lugar de, olha, eu preciso trabalhar. E é a realidade da maioria das pessoas que eu conheço, né? E que estão ali, né, próximas, dentro do meu contexto, realidade. Como eu falei no começo, né? Eu sou de Salvador, na Bahia, e assim, eu vivia na periferia, enfim. E as minhas referências eram de pessoas que buscavam posições, trabalho para pagar os boletos. Era isso. Então, até para escolher a minha faculdade, eu escolhi ciências contábeis, nada contra, né, esse universo, mas que não tinha nada a ver comigo, nada. Eu abandonei a faculdade de ciências contábeis perto do final do curso, porque eu entendi que aquilo ia me deixar muito infeliz. E aí eu tinha uma vontade gigante de me dedicar ao desenvolvimento pessoal. E essa ideia, para mim, era aterrorizante, porque, imagina, vou trocar uma carreira num banco, que era a ideia principal, né? Vou trabalhar num banco para ganhar um dinheiro e vou largar para ser desenvolvedora de pessoas. Eu dei aula de yoga durante muitos anos na minha vida, então, assim, era uma quebra de realidade
Mas aí eu fui percebendo o tanto de paixão, o tanto de vontade e o tanto de oportunidades que poderiam ser criadas por mim, mesmo nessa realidade que não era tão, sabe, linear como a minha cabeça antes focada no salário me mostrava. E eu enfrentei muitos desafios até entender o que realmente eu queria dentro desse rolê todo, né? Porque para mim tem que fazer sentido da seguinte forma: tem que fazer sentido para o que eu amo fazer, tem que fazer sentido para eu explorar o que eu sei fazer muito bem, as minhas paixões, né, os meus talentos, tem que fazer sentido para mim em relação ao mundo, à sociedade. É muito complexo construir as coisas Uhum. que eu realmente gosto e me identifico, mas principalmente tem que fazer sentido também para pagar as minhas contas. Então, foi colocar numa balança, tá? Eu vou trocar isso aqui que a sociedade diz que é estável por algo que eu realmente acredito e valorizo. Mas como é que eu posso fazer disso um lugar em que eu realmente me sinto realizada e valorizada? E eu falo isso colocando um parêntese que essa mudança não é possível facilmente para a maioria das pessoas, né? Porque Uhum. exige uma série de movimentos, né? Mas eu sempre falo para as minhas alunas de mentoria: se você tem a oportunidade, crie um movimento para que tenha mais daquilo que te realiza, não só no seu trabalho, porque quando eu falo sobre amar o propósito, eu realmente não acredito que a gente vai fazer só coisas que a gente ama e ai, eu tenho que descobrir o meu propósito. Não, não é sobre isso. Uhum. Mas é trazer para dentro da nossa realidade coisas que também trazem significado, né? Então, se você vai buscar um trabalho numa empresa que é totalmente contra os seus valores pessoais, você vai adoecer. Você Sim. vai adoecer. Agora, vou procurar uma empresa cheia de utopias em relação. Isso aconteceu comigo, viu? Em relação a causas e tal. E aí você descobre que, no final, aquela organização estava só interessada mesmo no lucro. E aí, o que você faz com toda essa idealização, né? Então, eu sempre falo, digite nos seus valores, nos seus ideais, para usar isso como filtro, mas não ache que você vai encontrar no mercado o país das maravilhas, Uhum. aquela realidade onde todo mundo se ama, se quer bem, se valoriza e a promoção vem assim. Não é. A gente sabe, né? Sim, e é muito, assim, quem nunca? Eu acho que é o processo também, a gente passar pela uma romantização mesmo, né, do que é o trabalho. Eu acho que isso é muito intensificado, principalmente quando você está na faculdade, quando você está no Uhum, estágio, o quanto que você precisa amar o que você faz como trabalho, como profissão. E você foi falando alguns pontos muito importantes, que é esse: eu preciso me conhecer antes, uhum, né? E como que a sim. gente começa a desvincular o nosso ideal e o nosso olhar de propósito e de profissão para um olhar de carreira, né? E como que a gente consegue separar um pouco essas coisas? Porque Uhum, é isso, a gente tem valores. Você falou do ponto de valores, eu sempre gosto de falar na mentoria que o valor, quando ele não é atingido, é aquela dorzinha que a gente não sabe de onde que vem, é uhum, aquela que adoece, porque é aquela que você não dá tanta importância, porque é automático, é tão natural. E quando você vê que aquilo não está se colocando, você vai só falando: gente, tem alguma coisa aqui. Esse domingo está muito ruim, essa segunda está muito ruim, você não vai sabendo o que acontece. E em um dado momento é essencial que você precise parar e falar assim: cara, o que é importante para mim? Qual que são esses meus valores? Porque tem muitas pessoas, você é mentora de carreira, eu também sou, e já passou por diversas pessoas que ainda não pararam e fizeram esse essa pequeno reflexão. passo de entender essa reflexão. De falar assim: putz, como é que você está no seu trabalho, que você está. Cara, e ganhar dinheiro é essencial. A gente está no capitalismo, é A essencial. gente gosta Então, assim, também do dinheiro. A gente gosta. então ter um propósito não é negar ter dinheiro, né? Então, Exatamente. é importante a gente vincular essas duas coisas
e como que a gente apenas desvincula isso de uma profissão apenas, de uma empresa apenas, e como que a gente tem os nossos próprios ideais, e entender ali como que aquela empresa, aquela oportunidade pode potencializar e fazer com que a gente vivencie por determinado tempo, porque também é tudo isso, né? São tudo finitos, por determinado tempo a gente consiga potencializar as nossas carreiras além do corporativo. Acho que é Exato. muito importante a gente falar disso também, né? Uhum. E quando você fala sobre a carreira para além do corporativo, eu gosto muito dessa ideia, porque eu vejo a minha carreira como um produto meu. Sim. Eu vou desenvolver o marketing do meu produto. Imagina, se você. Eu nem gosto dessa ideia, né, de ver uma pessoa como marca, mas vamos fazer essa alegoria só para a gente conseguir entender, né? Se você é a sua própria marca, a sua marca pessoal, você vai ter que investir nisso, assim como uma empresa investe naquela marca. Então, assim, você precisa cuidar das finanças dessa instituição, que é você. Você precisa cuidar do ambiente, para que esse ambiente interno e externo seja um ambiente organizado, que não seja tóxico. A gente está falando aqui de você com você, tá? Você com seu espaço. A gente tem que cuidar da maneira como a gente quer que as pessoas nos enxerguem, né? Qual é o meu posicionamento Qual que é com o relação, marketing? né? Eu tenho que cuidar do meu marketing, eu tenho que cuidar do meu networking. Das parcerias que você faz. Exato. Então, quando a gente começa a se ver assim, a carreira também precisa ser vista como algo que você está prestando um serviço, está vendendo um produto, né? Prestando um serviço, então você precisa trazer todos esses elementos para que essa carreira, esse produto, esse serviço seja valorizado. E se você não faz esse trabalho, por exemplo, uma pessoa que vende, sei lá, óculos. Eu e a Agnes usamos óculos, né? Se a empresa dos óculos não vende muito bem, porque existem milhões de empresas que vendem óculos. Sim, sim. Mas você consegue escolher qual é a empresa que você quer comprar os seus óculos. Então, se ela não E vende você bem, tem critérios nisso também, né? Eu acho que é muito importante. Tipo, vai ter gente que vai ter um critério mais sobre o valor, então eu vou pagar o que for mais barato, ou eu vou pagar o que for o design mais bonito, ou eu vou pagar o que tiver mais novo. Enfim, cada um tem o seu ou aquela critério de empresa que escolha. tem uma causa que para mim também Que também, para mim, tá compete. alinhada, Uhum. aquela empresa que usa material reciclado. Essa foi um dos pontos essenciais para mudar a forma como eu vejo a minha própria carreira, assim. Eu acho que essa mudança complexa, porém simples de ver a própria carreira, é uma grande virada de chave de você começar a construir várias outras coisas. Porque quando a gente faz esse comparativo, dá para ter tantos paralelos, e eu acho que é tão similar, porque no final do dia, eu acho que a gente não gosta muito de falar, mas no final do dia a gente vende a nossa força de trabalho, né? Sim. A gente vende a nossa hora de trabalho, a gente está vendendo isso. Então, às vezes a gente vai para um caminho muito romantizado de que ame o que faz, ame sua profissão, tem uma carreira dentro de uma área. Só que todo mundo está vendendo aquilo que está fazendo, aquele conhecimento que adquiriu de diversas formas. E é muito bom usar, eu acho que ela é uma relação muito simples, muito didática, quando você fala assim, e se você fosse uma empresa? Como que seria o seu marketing? Como que seria o seu jurídico? Como que seria as suas relações internacionais? Como que seria tudo isso, assim? Porque do mesmo jeito que as empresas elas crescem ou não crescem, estagnam ou não estagnam, são conceitos muito parecidos. Então, a empresa, quando ela cresce, quando ela vai subindo ali de número de clientes, de venda e tudo mais, um ponto muito em comum é que ela se conecta com as outras pessoas. O Sim. produto, o serviço, a forma como ela faz, se conecta de alguma forma. E, de novo, vai ter gente que vai se conectar muito mais com uma marca porque ela é muito mais próxima, ela é descolada, ela fala de forma divertida.
Netflix ali, Sim. ou não, eu me conecto porque ela é mais correta, ela é séria no que ela faz, ela tem profissionalismo, ela é muito, enfim, né, certeira ali, ou não, putz, eu me conecto com empresas que estão à frente do tempo, são inovadoras, têm causas sociais aplicadas claras, trabalham nisso tudo. Então, já é uma ótima dica, né, que a gente coloca aqui, que é Sim. isso, que marca que você se conecta? Porque eu acho que esse é um passo, tipo, tá, e aí, como é que eu faço tudo isso? Pô, que marca que você se conecta? Se você fosse uma marca. Inclusive, isso é um exercício que o pessoal de branding faz normalmente quando está elaborando o brand de uma outra empresa. Sim. Se essa empresa ela fosse uma empresa automotiva, se essa empresa ela fosse uma empresa de celulares, de tecnologia, e se você fosse? E se você fosse a dona, o dono? Que empresa seria essa? Quem você Uhum. fosse? Queria que eu ter o meu nome nessa empresa, né? Porque eu acho que isso ajuda muito a mudar a visão de carreira e olhar, putz, e até pensar, né? Quando você colocar assim, putz, se eu fosse uma empresa, eu gostaria muito de entretenimento, eu sei. Reflete na forma como você se veste, como você se Sim, apresenta. se você, e é muito importante fazer essa reflexão, porque às vezes você, querendo ser uma Netflix, ama essa comunicação, é isso que te motiva, que te engaja, que você acha atraente, essa sexy. E aí, a sua comunicação, às vezes, é igual a de, sei lá, uma Disney Plus. Traída ipsis literis do chat GPT. Sim, às vezes é uma comunicação como a do Globoplay. Não é que é ruim, Uhum. entendam isso, porque cada um tem a sua comunicação, tem o seu público. Mas é preciso entender o que você gosta. Porque são se eu estou falando, colocando sempre uma coisa como a estou falando de streamings. A comunicação da Globoplay é muito diferente da Netflix, que é Super. diferente da Disney Plus, que é Uhum. diferente de, enfim, outras etas. Então, é importante a gente saber o que nos atrai. A gente está fazendo essa comunicação? Porque às vezes a gente só se coloca nesse lugar de, putz, eu não queria estar naquele lugar, queria estar fazendo aquilo, queria potenciar minha carreira igual a Tati aqui está fazendo, mas eu não sei que comunicação eu estou fazendo. E às vezes Uhum. a sua comunicação, apesar de ser incrível e perfeita, não vai ter a ver necessariamente comigo, E isso é muito especificamente, né? legal, porque assim a gente entende, porque se a gente pensa assim, poxa, mas tem tanta gente no mundo já, o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para entregar não é importante, não é relevante, já tem muita gente falando sobre isso. Uhum. Quantas alunas de mentoria eu já Sim. tive, quando eu falo muito sobre esse movimento de empreender a sua própria carreira, seja na empresa em Uhum. que você está, mas para além dela, né? Então, como é que você pode compartilhar o seu conhecimento? Ah, Tati, quem sou eu para compartilhar? E às vezes você tem um plano B ali na manga, que é Uhum. o seu conhecimento, que ninguém pode tirar isso de você, que é algo muito valioso, que você poderia estar utilizando, inclusive para aumentar sua renda, né, de alguma maneira, ou se conectar com alguém relevante que vai abrir portas para você, né, no corporativo, Uhum. seja lá onde você estiver, e você está guardando isso por medo, de novo, né? A gente volta a falar sobre o medo e conecta com o autoconhecimento, que é fundamental nesse processo de protagonismo. Quando você traz que tudo isso vai reforçando quem você é, a gente está falando sobre identidade. E a Sim. gente não consegue se conectar com a nossa própria identidade sem olhar para trás e reconhecer Uhum. a nossa própria história. O que foi feito antes de mim? O que eu fiz com todas essas informações? E na minha mentoria eu falo bastante sobre ancestralidade também, né? E na mentoria tem mulheres que são mulheres negras, mulheres brancas, enfim, mas eu trago esse assunto porque muitas vezes a pessoa pensa que ancestralidade é só para quem é preto, né? Não. Sim. A gente precisa reconhecer a nossa ancestralidade e entender o que eu tenho de bagagem. Eu vou querer levar para frente ou eu posso tomar a decisão de romper esse padrão?
E esse padrão, a gente está falando aqui de escassez, a gente está falando de síndrome da impostora, porque muitas dessas coisas vêm, nem gosto de síndrome, né? Fenômeno da impostora, vamos usar assim. Fenômeno da impostora, por quê? São coisas que foram colocadas ali na tua cabeça e você precisa saber de onde é que isso vem, de onde é que vem esses medos, né? E ver também os exemplos e referências de coragem. Então, o que eu posso levar dessa minha ancestralidade, desse reconhecimento da minha identidade, para além de mim, para além da empresa em que eu estou, para as pessoas que de repente possam precisar de inspiração, né? E aí a gente vai fazendo a roda girar. Sim, e é muito. Acho que a gente tem um pacote de mentoria, a gente precisa criar um juntos, porque os nossos já são muito próximos. Vamos ver isso daí. E tem uma das. O processo que eu faço da mentoria, eles são em aulas, né? Tem uma das aulas que eu coloco realmente da gente falar de ancestralidade. Eu gosto muito de usar o conceito de Sankofa. Então, assim, o que eu tô, né? Que é um símbolo para quem não conhece, inclusive, Tá ali, ó. ao meu fundo tá esse símbolo aqui, que é um pássaro que tá ali olhando para trás e tudo mais. É um pássaro mítico. Eu até pus aqui no Google Enquanto Estamos, que é um pássaro mítico que voa para frente, tendo a cabeça voltada para trás, carregando no seu bico um ovo, o futuro. Então, eu gosto muito de trazer essa metáfora mesmo, esse entendimento, porque bagagem é muito importante. Principalmente, eu já fiz muita mentoria com quem está migrando de carreira, com quem está mudando, não só migrando de promoção, assim, mas migrando de área, com áreas completamente distintas, assim. E às vezes fica aquela grande ansiedade, de novo, aquele medo de, putz, já tem muita gente nesse mercado, o que eu faço não tem nada a ver. E eu fico, gente, vocês não vão jogar fora. Bagagem é bagagem. Exatamente. Das experiências mais interessantes, as mais frustrantes, todas vocês aprenderam. Então é importante a gente valorizar essa bagagem e não esquecê-la. Porque é realmente levar uma linha, carregar e falar assim, putz, se eu abrir aqui e entender aonde que eu consigo comunicar isso. Porque a nossa bagagem é essencial para entendimento da nossa identidade, entendimento do nosso posicionamento e até entender de, putz, para onde que eu estou indo. Por isso que do Sankofa de olhar para o futuro também. Então, quando eu olho para trás, eu dou um passinho para trás, olho o que eu trouxe, falo assim, beleza, tem coisas que eu não preciso repetir, tem coisas que eu já posso dar 3 passos para frente. Então, é muito essencial isso que você diz, da ancestralidade para todo mundo, e da gente olhar a ancestralidade como como que você se criou, como que você surgiu nesse mundo. Porque no nosso passado tem muitas respostas de quem a gente é hoje, e o nosso presente vai ter muitas respostas do que a gente está construindo ali para o futuro, e tudo isso se conecta com carreira. Eu gosto muito de sempre pensar carreira ampla, né? A carreira não é só a sua profissão, a gente está falando de protagonismo aqui, e não é à toa, porque a carreira não é sua profissão. A gente está falando de como que você se coloca no centro da sua carreira, porque a carreira em si ela é ampla. O seu propósito ele não se aplica apenas à sua carreira, mas ele também pode estar na sua carreira, pode estar numa oportunidade de hobby, pode ser um relacionamento que você esteja, seu propósito você coloca ali, porque enfim, tudo isso é amplo. E um ponto que você falou, que eu nem tinha notado, mas eu já deixei aqui, que você citou um pouquinho do plano B, né? De como que a gente pode, olhando carreira, então, beleza. Entendi aqui com a Tati, com a Agnes, que a carreira ela é ampla, que eu preciso ser o centro da minha carreira, que eu preciso ter esse protagonismo, e eu tenho diversas formas de fazer isso. Então, quer dizer que também eu não preciso só fazer o trabalho que eu faço todo dia de segunda a sexta? Como que é isso? Me conta qual que é a sua visão de plano B. Melhor pensar sempre numa estrutura que te proporcione autonomia. E eu gosto muito de pensar em autonomia valorizando mesmo essa trajetória, né? Porque tem uma coisa, um parêntese também que eu quero falar sobre isso, Agnes, quando você fala de
de observar as coisas que foram feitas para não perder isso, a gente não tem o hábito de registrar essas coisas, esses feitos, né? Então, às vezes eu estou fazendo uma mentoria e eu pergunto para as minhas alunas quais foram, né, esses marcos na sua trajetória pessoal e profissional, e aí demora-se um tempo até que flua, né, as respostas, porque a gente não tem o hábito, principalmente mulheres, né, não tem o hábito de... teve uma conquista muito incrível. Aí já fica assim, ó, próxima, eu tenho que produzir a próxima coisa, né? Então você não se dá o tempo sequer de celebrar suas conquistas. Então E é até das impossível. pequenas, né? Então, às vezes você Nossa. recebe um feedback que foi tipo de uma colega de trabalho, foi muito legal, e você não registra, não tira um print, não conversa com ela. E Não se faz perde. nada com aquilo. Agora, Você- se é uma coisa negativa, aquilo fica ali impregnado para né? Então a gente se prende muito nas coisas que são negativas, que não aconteceram como a gente queria, mas as conquistas, um projeto massa que deu super certo, você não registra. Então, uma dica é justamente criar o hábito de construindo o portfólio da sua empresa, da sua marca, do seu produto, sabe? Tipo, ó, ano tal aconteceu tal coisa e foi massa, e registra, coloca foto, faça do seu jeito, mas crie realmente um histórico das coisas que você tem feito. E isso vai servir não só para você mostrar, né? Muita gente fala, autopromoção. Cara, eu acho ótimo autopromoção. Eu acho que todo mundo deveria aprender a fazer bem. Mulheres, façam isso, porque os homens já sabem, ó, fazer há muito tempo. Então, autopromoção vai te ajudar também nesse processo de se conectar com pessoas, oportunidades, enfim, né? Aprender a falar bem sobre si. E nesse contexto, valorizar o que você tem de conhecimento eu acho sensacional. Por exemplo, uma aluna minha de mentoria, ela é da área de recursos humanos. Ela está bem posicionada numa empresa de recursos humanos, mas salário, né? CLT, não dá para pagar tudo e tal, mas ela está com a carreira estável ali. Estável, que a gente sabe, né? CLT, empreendedorismo, a estabilidade sai pelos nossos dedos, assim, do nada, né? A gente está vendo um monte de demissões em massa aí e tal. Então, não contem com essa estabilidade. Mas, digamos que ela está com uma carreira ali, né, firme nessa empresa, na área de recursos humanos, só que ela estava precisando mesmo de ganhar dinheiro, de pagar as contas, de sair da sobrevivência. E aí ela veio fazer mentoria, e eu falei para ela, poxa, você tem um conhecimento incrível sobre LinkedIn, e tem tanta gente precisando de LinkedIn, de aprender como lidar com LinkedIn, por que você não cria uma consultoria para ensinar pessoas? Eu ensinar? Como assim? Eu falei, você está o tempo inteiro no LinkedIn fazendo recrutamento de pessoas? Como assim? Você sabe fazer isso? Pois, ela fez isso, ela criou uma consultoria. Ano passado teve mais de, sei lá, 20 e tantas consultorias feitas, sem investir muita grana. Aliás, ela não investiu nada em anúncio, assim, foi uma coisa feita orgânica que deu super certo e hoje ela está sendo reconhecida pela própria empresa que ela está, chamada para dar palestras, para dar treinamentos, enfim, por algo que já era dela. E eu não estou falando que vai acontecer essa mágica com todo mundo, não. Eu estou falando para você olhar para os seus talentos e perceber, será que não tem algo que você possa fazer realmente para criar uma autonomia, né? Autonomia é importante, porque às vezes a gente acha que só existe uma possibilidade, até para mudar de empresa. E eu acho que eu gosto muito dessa questão do plano B. A primeira vez, inclusive, que eu vi foi com a Paula Boarim, que também é uma mentora de carreira, fala sobre carreira e tudo mais. E eu falei assim, e eu percebi que eu fazia isso sem saber que eu fazia isso, mas o quão importante é o plano B. Tem, acho que um lado que é mais prático, que é você ter uma outra fonte de renda, porque é isso. Acho que no mundo que a gente está, claramente nada é muito estável. A gente precisa ter isso também. Não é porque está no CLT que, nossa, minha vida está ganha e tal. Não é sobre isso. Mas uma coisa que, para mim, é um dos maiores ganhos quando a gente fala desse plano B
é da gente ter outros lugares para a gente praticar, aprender e validar os nossos conhecimentos. Por quê? Uhum. Já aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas que eu já mentorei, que é você receber um feedback de uma pessoa do seu trabalho, da sua área profissional, que às vezes não está tão conectado com o que você faz, porque é isso, gente, feedback, às vezes a gente dá para o outro lá o feedback e tudo mais, mas vai ter às vezes mais a ver com aquela pessoa do que com Tem você. muitos vieses. Tem muitos vieses, principalmente quando a gente faz também um parênteses famosíssimo e grandíssimo de pessoas negras. A gente sabe que nem todo feedback que vai vir até nós vai ser um feedback empático, por assim dizer. Sim. E qual que é, para mim, assim, o mais legal assim do plano B, quando a gente nem fala de dinheiro, assim, nem precisa ganhar para isso, mas você ter outros lugares para validar a sua habilidade. Porque às vezes a gente depende só de um lugar, depende só de uma pessoa para me dar esse feedback, só de uma liderança, e quando ela não dá, ou quando dá um feedback não tão legal assim, a gente acha que é aquilo, que eu não sou boa naquilo. Sim. E aí eu posso trazer um exemplo do que aconteceu comigo mesmo, assim. Então, eu, desde sempre, quando eu fui começando a perceber, eu tinha um viezinho, uma veinha ali que corria para a liderança. Então, desde trabalhos em grupos na escola, e depois isso continuou na carreira e tudo mais. Quando eu migrei para a área de produto, eu comecei as mentorias já quando eu migrei. Na época, não tinha reparado como era fazer mentoria, eu achava que era só uma conversa e tal, de tipo, ajudar outras pessoas a entrarem na área, era bem despretensioso, mas isso foi me ajudando a me tornar uma pessoa líder, porque afinal de contas, mentoria é sobre você orientar outras pessoas, dar aquele acalanto Uhum. também. Essa é uma pessoa líder ali naquela vida, naquele momento daquela pessoa. No momento, era júnior, fazia ali os processos para poder crescer dentro da própria carreira, ir para plena, ir para sênior e tudo mais. E passa-se alguns anos, me torna uma pessoa líder de cargo, né? Vamos dizer assim, um pouquinho mais oficial, porque eu acho que também essa oficialidade da gente, eu só sou líder quando alguém assinar minha Quando carteira e tem o dizer que cargo. eu sou. E às vezes não é sobre isso. Tem muito líder Exato. bom, uma liderança ótima que não tem carteira assinada falando que é e comprovando e tal. A gente precisa se desprender um pouco disso. Mas teve esse momento, eu não tive uma experiência que foi boa, assim, foi uma experiência cansativa, teve burnout, etc. e tal. E se eu me pautasse apenas naquela experiência para definir, e não vou mentir, né? Porque teve momentos que eu me pautei só ali e me questionei muito se eu deveria estar realmente querendo ser líder, porque, cara, que experiência ruim que foi, assim, e por diversos motivos ali, que experiência ruim que foi. O que salvava realmente era a pessoa que eu liderava, que é uma maravilhosa, inclusive, beijo, Raquel, te amo. Se eu pautasse ali, eu falasse, cara, desisto, nunca mais vou virar líder, eu sou uma péssima pessoa para isso, e não funciona. Só que o que salvou foi o plano B, porque eu tinha outros lugares, outras pessoas, outras referências, outros vieses que eu falava assim, não, peraí, você é muito boa nisso aqui, vamos Uhum. com calma. Claro, a gente sempre vai ter onde melhorar e produzir e enfim, aprimorar, mas eu gosto muito também de usar o plano B para ser esses outras referências, Uhum. porque às vezes quando você tem a referência de uma pessoa mentora, de uma pessoa líder, de um colega e tudo mais, você tem outros lugares para falar assim, putz, eu tô indo para um caminho legal? E às vezes Uhum. quando a gente só tem aquele lugar, aquela profissão, aquela experiência, a gente só tem aquilo. E se aquilo não Sim. funciona, nada mais funciona. Isso também funciona para validar a habilidade, para momentos que você comentou anteriormente de as demissões em massa. Quando você chega numa parte de uma missão, também passei por esse momento de demissão, de layoff. E aí você olha e você fala assim: caraca, fui demitida, e aí? Eu sou péssima em tudo, porque se eles me escolheram para me demitir, sou péssima em tudo. Só que quando você tem esse plano B, quando você tem esse outro olhar e fala assim: não, pera, nisso aqui eu também sou boa. Então, nem tudo está Sim. perdido. Eu acho que dá essa sensação de nem tudo está perdido. Eu vejo esse caminho do plano B se construindo muito em paralelo com essa ideia do aprendizado contínuo, que a gente precisa se dar conta de que é uma constante mesmo e tudo bem.
E isso só vai virar a chavinha nas pessoas que realmente têm essa coisa da perfeição, quando ela entender o erro como parte da experiência humana mesmo, né? Então, a gente precisa o tempo todo entrar em contato com coisas que você precisa aprender, precisa desenvolver. E eu acho que vale muito a pena nesse pensar a carreira, de entender que hoje o seu crachá tá bastando, mas amanhã talvez não. E aí, o que você faz sem esse crachá? Quem é você para além do seu crachá, né? Quem é você para além dessa experiência que eu nem digo que é confortável, não é uma zona de conforto. Se a gente falar que trabalho CLT, né, tipo, é uma zona de conforto, por favor, não é, né? Mas quem é você se isso não existir? Então a gente começa a descobrir talentos que a gente pode vender, que a gente pode compartilhar, que a gente pode aprimorar, que a gente pode realmente, sabe, se sentir acolhido por esse talento. Porque é muito fácil uma pessoa te dar um feedback cheia de vieses e botar você no chão, se você não tiver com a sua cabeça muito bem blindada, né? Eu sempre E falo conectada consigo, né? Que fortalecer a sua cabeça deve ser sempre o principal ritual para você. Sempre. O básico. Você precisa fortalecer a sua cabeça quando você vai entrar numa reunião, compartilhar seu conhecimento, quando você vai negociar um aumento ou entrar para uma vaga, quando você vai expandir o seu conhecimento para outras frentes, quando você encara o medo do idioma novo para se colocar, né? Eu falo isso por experiência própria, porque eu até pouco tempo tinha pavor de coisa de inglês e eu sei que é o pronte, né, para as oportunidades. Sim, e é muito importante da gente falar isso, desse pensar você para além de uma empresa. Você para além da empresa que você atua. Porque é isso, quem é você depois desse crachá, né? E até quando não acontece esse crachá. A gente, quando está na migração, quando está numa situação de desemprego, quem é você? A gente precisa se manter firme, porque eu acho que isso, eu acho que o que você falou assim é primordial, que é você ter a sua cabeça firme naquilo, porque quando a gente pensa, né, num amplo e a gente olha de forma mais geral, a gente está colocado num lugar, numa sociedade que está assim te macetando, falando assim, filho, trabalha, 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 faz, 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 e se você não faz, você não vale nada. Então a gente está com isso martelando na nossa cabeça diariamente. Então, produza conteúdo, poste no LinkedIn, tenha um bom emprego, fale inglês, faça intercâmbio. Tipo assim, é uma lista enorme, extensa de coisas que a gente Infinita de deveria, coisas. infinita, que a gente deveria estar fazendo e não está fazendo, e fazendo melhor, etc. A gente não tem essa conexão, a gente inibe da gente pensar, a gente para além de uma empresa, para além de uma carreira. Sim. Eu gosto muito de olhar a carreira dessa forma ampla que a gente está trocando aqui, assim, porque é isso. A gente pode mudar de emprego, a gente pode mudar de profissão, a gente pode adicionar ou retirar alguma habilidade que a gente tenha, mas nada disso vai tirar o progresso da nossa carreira. Tudo Exato. isso vai só mudar o formato e enfim, aprimorar tudo que a gente está falando. Mas a nossa carreira ela é muito mais ampla. Eu sempre falo para as pessoas que eu mentoro que a carreira ela é para a gente olhar ela como uma ferramenta de proporcionar coisas para a nossa vida. Porque se tem uma coisa mais ampla que a nossa carreira, é a nossa vida. Então, é o que a gente quer para a nossa vida, como que a gente quer viver, o que a gente tem que fazer para não só sobreviver, para que a gente viva mesmo, que a gente aproveite também aquilo. Para superviver, né? E a gente vai ter, inclusive, fiquem atentos, a gente vai ter um episódio também para falar sobre essa prosperidade, né? Para a gente aproveitar essa prosperidade, porque às vezes o exemplo que você trouxe, a gente está num lugar ótimo,
um lugar estável, um lugar confortável. Mas e aí? Acabou aí? Né? O que acontece depois? Sim. Nada mais, né? Então a gente precisa saber o que voltando 100% no todo o assunto que a gente trouxe hoje, assim, a gente precisa entender qual que é os nossos valores, o que faz sentido pra gente, o que não faz sentido. Então, inclusive, essa é uma dica que eu sempre dou para quem eu mentoro. Putz, tá difícil saber o que você gosta, o que é propósito e etc e tal. Começa pelo que você não gosta. O que você fala assim, eu abomino isso aqui me irrita, isso aqui eu não gosto de fazer, eu não gosto de estar num espaço que é assim, eu não, porque às vezes a gente você comentou, né? Às vezes a gente se apega às coisas que não dão certo, né? É o que Sim, fica na memória. Isso acontece com todo mundo, é um processo mesmo. Então a gente se apega ao que não gosta. Então é mais fácil. Vai no mais sim, fácil. O que você não gosta? Porque dali a gente já tem metade do caminho andado. A gente já vai é saber. verdade. Se eu não gosto de A, eu já entendo o que é o B, qual que é o oposto daquilo ali, que provavelmente eu vou estar gostando. E também um ponto que eu gosto de trazer, e eu queria ver a sua opinião sobre isso também, que é sobre esse propósito, né? Às vezes a gente se apega, vê muito aquela situação, putz, eu não tenho propósito, então deu tudo errado. Não, gente, calma. Então, muita gente sobreviveu sem ter um propósito, tá tudo certo. Mas a gente precisa não romantizar tanto o propósito, né? Mas também ter um objetivo também, porque senão qualquer caminho serve. Eu queria Exato. saber qual que é o seu olhar sobre esse ter ou não propósito. Todos temos, todas as pessoas têm essa faísca, né, que te impulsiona. Agora, conectar com o seu propósito que deveria ser feita, né, de maneira intencional. Então, você tem o seu propósito. Talvez você ainda não o reconheça como propósito, mas se você pensar bem em todas as coisas que te atraem como um imã, você vai perceber que o seu propósito está muito relacionado com isso, né? Agora, como transformar o meu propósito em algo que seja efetivo na minha vida, independente. Gente, propósito não é sobre trabalho. Se você conseguir trazer mais aquilo que te move para uma atividade em que você passa a maior parte do seu dia, maravilha. Temos aí uma condição que é maravilhosa. Se não, busque trazer isso para algum momento, para algum tipo de leitura, alguma relação, alguma atividade esportiva, recreativa, hobby, não importa, né? Se você conseguir trazer isso para a maior parte do seu tempo, lindo. Mas se não, trabalhe dentro do seu contexto para trazer mais motivação para você mesmo, no seu dia a dia. O que realmente é essa faísca, né? E aí, quando a gente está falando sobre essa reconexão, aí a gente retoma tudo isso que a gente disse, né, sobre propósito, e para mim, na minha visão, o propósito, uma vez reconhecido, uma vez que você se conecta com isso, ele serve como filtro para suas decisões. Poxa, aquela pessoa ali me fez uma proposta, mas, cara, não tá sintonizado com aquilo que eu acredito, com aquilo que me move. Não quero. Aquela situação ali vai me sugar mais energia do que vai me tornar uma pessoa feliz e produtiva, enfim. Aquela empresa não dá. Eu estou procurando emprego, mas eu vou aceitar qualquer coisa. Aí você está deixando o quê? Que outra pessoa escreva a sua história. Porque se você não decide o que você quer, e aí vem, né, um outro ponto que eu queria trazer, que é deixe de ser a pessoa do fazejamento e comece a planejar. Eu era uma pessoa do fazejamento, eu queria tudo rápido. Eu não queria pensar em consequências. Eu não queria pensar nos próximos passos, ia fazendo. Isso me gerava um cansaço extremo, porque eu dava conta de todas as demandas, sem saber se elas estavam me trazendo resultado. Então, quando a gente sabe para onde a gente vai, a gente quer ir, qual é a minha, né, qual é a minha visão de mim como carreira, como marca,
no futuro? Como é que eu quero ser reconhecida? Eu comecei a me fazer essa pergunta. E aí os meus passos foram se direcionando para defender causas que para mim são importantes, como, por exemplo, a causa da liderança feminina. Então, isso faz parte do meu propósito. Transformar Uhum. o mundo através da liderança feminina. E aí todas as coisas que eu tenho feito desde então se conectam com isso. Seja na minha carreira, seja quando eu vou bater um papo aqui com a minha vizinha, seja quando eu vou falar com a minha mãe, enfim. Como é que eu posso Uhum. potencializar outras mulheres? Quando eu recebo o convite da Agnes, a Agnes me manda uma mensagem: Tati, você quer? Quero. É para você? Quero. É para sua comunidade? Vamos. E assim é. É isso que me move, sabe? Eu acho que a gente precisa tirar a romantização do propósito, que você só vai sobreviver se isso tiver muito definido. Eu acho que não é por aí. Mas eu acho que sim, você merece e você pode ter uma Uhum. vida com mais significado. Porque quando as pessoas dizem assim, isso não é importante para quem? Quem é que ganha em você estar desconectado de quem você é, da sua identidade, das suas potencialidades? Quem é que ganha com isso? Então, vamos prestar atenção. E, nossa, você foi falando e me veio uma coisa muito importante que é também você, quando você tem essa, para mim, conecto com isso, né? De tipo, o propósito é aquilo que é a sua faísquinha, né? É o que traz significado para tudo que você faz e que não necessariamente vai estar 100% conectado com o seu trabalho. Se tiver um pouquinho, Lindo. ótimo, maravilha, lindo. Isso não é necessariamente que vai estar 100%. Mas até nesses momentos que você fala assim, putz, chegou uma oportunidade aqui e ela tá 50-50 do meu propósito, tá só 10, mas você ter clareza do porquê que você tá ali. Porque às vezes também E o a quanto gente se isso vai te coloca num... aproximar do seu objetivo. Se você traçou um Isso, objetivo e chegou uma coisa que está meia boca ali, você pensa, poxa, mas isso vai me levar até onde vá eu para esse quero ou não? lugar. Isso, porque Né? é também eu acho que tem um lado dessa romantização do propósito que coloca as pessoas também como a culpada de não ter um propósito e da gente não ir para esse lugar. E é importante vocês que estão ouvindo, todos vocês, de, putz, se eu não tenho um propósito, tenho um objetivo. Acho que sem os dois fica difícil. Então, não tem um propósito, vá atrás de se conhecer, de entender o que você gosta, o que você não gosta, seus valores, seus critérios, seus limites é muito importante também. E tem um objetivo. Ótimo, tem um objetivo. Aos poucos, porque também propósito, né? Terminei esse episódio aqui, vou traçar meu propósito, vai sair uma frase linda, maravilhosa, e tudo vai E estar o perfeito. mundo Também não vai. é assim. A Também mágica não vai é assim. Como qualquer processo de autoconhecimento, ele demora, ele exige tempo, ele exige cuidado. Então, um dia você vai descobrir uma coisa sobre si, outro dia vai ser outra, outro dia você vai refutar aquela metamorfose ambulante que a gente já ouviu por aí. E o que é importante nesse processo, assim, traçando esse cenário de, putz, chegou uma oportunidade, ainda não tenho meu propósito 100%, ou não comecei com isso, mas surgiu essa oportunidade. Tem um objetivo para que você entre nessa oportunidade e mesmo que não seja a coisa que mais te motive na vida e mude e te dê o significado, mas que te dê dinheiro, que te dê aprendizado, que te dê uma autoridade, que te dê conversas importantes com pessoas mais importantes ainda. Mas não se acomodar é muito importante, né? Sim, Esse, porque você precisa aí, ter esse olhar, né? aí é o quê? Como é que chama? É o trampolim. Isso. É o A trampolim. plataforma, né? Total. É a plataforma de você olhar, beleza. Então eu tenho clareza que não é isso 100%, mas vá com essa clareza, porque é o que a Tati disse, senão as pessoas tomam a decisão por você. E aí Uhum. você se acomoda, fica ali há um tempo e perde um pouco, porque é como se o propósito, e eu acho que o autoconhecimento no geral, fosse ciumento. Então, quando você para de pensar nisso, parece que some. Você tem que estar sempre de pouco a pouco se conectando consigo, se conectando com esse conhecimento. Porque o Uhum. acomodar também é um caminho muito fácil. Então,
entrou nessa oportunidade, ela não tem a ver, vai com clareza que ela não tem a ver. E trace tempo. Tempo é muito importante. É Então, fundamental. eu entrei em um ano eu tenho este objetivo. Deu este um ano, conseguiu ou não esse objetivo? Porque senão, eu acho que o mais fácil da gente se perder é quando uma oportunidade ela nos dá dinheiro. Porque dinheiro dá oportunidades também. Então, ele dá outras portas. E aí, às vezes, a gente está nessa situação de que a gente está numa empresa que não tem um propósito que é conectado com o nosso, né? Faz coisas que não tem tanto sentido, mas a gente está ganhando ali no final do mês, todos os meses, suficiente para a gente ir mudando da nossa vida. Ótimo. Só que pense nisso, porque ter significado na nossa vida é para além do ganhar dinheiro, que é importante, mas estabeleça esse prazo. Então, por quanto tempo você quer ganhar este salário? E abre essa porta de, tipo assim, não é só essa empresa que paga esse salário para você. E Exato. quando a É aí gente que eu fala queria de chegar. todo esse processo que a gente falou, enfim, tudo isso, quando a gente tem esse bom posicionamento, vai sim ter outros lugares que vão te pagar mais e melhor. Exato. E assim, ter também, né? Esse propósito, enfim. e assim, a gente precisa pensar nisso. Lembra que eu falei lá no início, né? A gente não recebe aquilo que a gente merece, a gente recebe aquilo que a gente consegue negociar. Não tenha dúvida, você está trabalhando numa empresa hoje, está ganhando um salário X. Se você for visto como uma pessoa importante para a empresa e aparecer uma outra oportunidade, você voltar para negociar, no instante vão te oferecer um valor maior, um outro esquema. Agora, se a empresa decidir que você não dá lucro por algum motivo, ou se as coisas aconteceram lá para eles e tomam as decisões, ele não quer saber se você tem filho para criar, não quer saber de nada. Não quer saber se seu propósito era tão parecido com o dele. Conectados, que a empresa é a melhor. Esse negócio de melhor empresa para trabalhar, gente, é assim, ó. Realmente. E é o, né, o Eu sempre famoso pergunto, para buzzword. quem? Para quem? E é muito importante dessa fala que você trouxe, porque é isso, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, e uma coisa que a gente precisa ter para si é que posicionamento de carreira é igual poupança. A gente deposita lá todos os dias, Todos os os dias dias um inteiros. pouquinho. Um pouquinho. Você querendo ou não. E posicionamento de carreira, para a gente ser protagonista da nossa carreira, ela precisa ter consistência, né? Claro que a gente às vezes não vai ter consistência quando a gente é uma pessoa que está no estágio, está no primeiro emprego, isso vai criando com o tempo, mas a gente precisa ter consistência. Então, se dentro de uma empresa que você está, e eu acho que é o que a Tati falou, assim, se você está numa empresa, está tendo um trabalho bom, tem uma consistência do posicionamento que você está tendo, ótimo. Eles vão. Pode ser que aconteça fatos que façam com que eles te desliguem, porque no final do dia você precisa dar lucro, não é sobre gostar ou não das pessoas. A gente E às vezes precisa não ver. está nem conectada com o indivíduo, é mesmo uma decisão que veio de não sei onde, né? E às vezes a gente busca um pouco de uma parentalidade dentro da empresa, de tipo, que essa empresa seja minha mãe, seja meu pai, cuide de mim. Gente, precisamos parar com isso. Eu Porque acho que a assim, gente na precisa primeira entender. oportunidade, não é uma empresa, quer dizer, não é um CPF, é um CNPJ. CNPJ precisa dar lucro todos os dias. E se o seu trabalho, o que você faz, ou como você faz, não estabelece uma clareza nesse lucro, por que eu digo a clareza? Porque às vezes você faz bem, você trabalha bem, o seu setor faz importância, mas você é desligado. Por que isso acontece? Porque não houve clareza nisso tudo. É aquele famoso caso da pessoa que faz tudo pela empresa, trabalha até tarde e mesmo assim não ganha promoção, porque não estabeleceu clareza no seu posicionamento. Não estabeleceu clareza. Nossa, mas Agnes, eu faço tudo, é claro que eu faço tudo. Eu fiquei até mais tarde, eu bati o ponto às 9 horas da tarde. Não é sobre isso. E não é sobre isso, né? Posicionamento, protagonismo. Quando a gente fala protagonismo de carreira, é de você com você mesmo, não de protagonizar uma carreira dentro de uma empresa. Exato. Então, é você estabelecer limites, né? E aí eu gosto de dar uma dica para as pessoas pensarem os próximos passos, né? Como é que
eu me vejo, eu estou vendo o mercado se transformando, a inteligência artificial, a tecnologia, a inovação, como é que eu acompanho tudo isso, né? Eu gosto de ter consciência dos três bases fortes ali para você observar. Primeiro, você, quais são as suas necessidades. Aí a gente falou, né? Autoconhecimento, os seus diferenciais, o que eu quero para a minha vida, o que é importante para você. Se você está numa empresa hoje, quais são as oportunidades que podem ser vistas dentro dessa organização? Que você poderia contribuir, né? Que as pessoas não pediram nada para você, mas você poderia contribuir com uma ideia, né? Com um posicionamento, enfim. O que você considera como oportunidade que você pode identificar e se colocar nesse lugar? E também analisar o mercado. O que o mercado pede? E aí, de repente, começar a se analisar. Olha, eu tenho... Porque as pessoas só analisam o que elas precisam melhorar, né? E elas fazem o quê? Vão fazer mais um curso, mais uma formação. Eu tenho que estar ótima. Dali. E dali correr como, né, loucos, assim, atrás de uma validação que não necessariamente precisa ser assim. E aí você poderia fazer o movimento contrário. O que eu tenho hoje de valor... Já funciona. Que já funciona e que o mercado está pedindo. Pô, eu sou uma pessoa criativa. Está lá no fórum, na lista do Fórum Econômico Mundial, criatividade está lá entre as skills mais pedidas para os profissionais. Pô, eu sou uma pessoa criativa. Você está valorizando a sua criatividade? Onde você está? Você está mostrando que você tem essas skills? Você tá falando sobre as suas formações, as suas experiências, fora de certificados, enfim, né? Coisas que você está aprendendo na vida. Será que você consegue trazer isso? Então, o que é que você vê, né, para o seu futuro como profissional? O que dentro dessa organização pode ser visto como oportunidade? Se você ainda não está trabalhando, qual é um diferencial de empresa que eu gostaria de trabalhar? E começa a focar suas ações e o seu movimento para se aproximar dessas empresas, dessas organizações e oportunidades que vão lá. E o mercado, o que o mercado está falando agora? É ChatGPT que estão falando aí, mas eu não quero saber disso, não. Não quero saber o que é, e não vou usar. Você não usa? Seu coleguinha está usando. Aprenda a fazer isso de uma maneira inteligente. Aprenda a ser a pessoa que informa, né? Não só que nega aquela novidade. Exato. Para de ficar negando inovação, tecnologia. Por pior que seja a situação, que às vezes é bem ruim, você precisa pelo menos saber que ela está acontecendo e não negar isso, sabe? Entender como é que você vai... o movimento, né? Antecipar o seu movimento. Exato. Como é que você vai fazer se o mundo descambar para um lugar que a gente não... O que você vai fazer? Você precisa pensar em futuro, né? A gente precisa pensar futuro. E a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado a resolver o problema do hoje, a pagar o boleto do hoje, e não consegue visualizar o futuro. Eu acho que essa é uma grande virada de chave que a gente pode fazer a nível de prosperidade, que vem aí episódios novos, a nível de entendimento de que você merece muito mais do que você já conquistou até aqui, né? E conseguir continuar celebrando isso. Sim, com certeza. Eu acho que todos os pontos que a gente trouxe aqui foram fundamentais, assim, para essa construção, para a gente iniciar e continuar essa conversa de protagonismo de carreira, porque é isso, eu acho que quando a gente fala de protagonismo de carreira, de posicionamento de carreira, de estratégia de carreira, tudo isso volta para um único ponto. Entenda quem é você, saiba qual é a sua identidade, que imagem que você quer passar e continuar passando. Às vezes a gente se coloca num lugar muito pequeno. Ninguém está falando aqui para todo mundo virar empreendedor, ter sua própria empresa e mudar todos os mundos. Até porque não é para todo mundo mesmo. Tem gente que não tem estrutura emocional para lidar com o sobe e desce do empreendedorismo, né? Mas é sobre posicionamento para todas as pessoas. Sim. Então, é para todos os cargos, todos os níveis, e é muito importante a gente saber traçar esse diferencial. Porque eu acho que quando a gente fala de comunicação é que está nessa lista dos 25 habilidades do trabalhador do futuro de 2025. Então, assim, gente, tá já aqui é agora.
é do trabalhador de hoje já, é saber se comunicar. Não adianta a gente esperar que o outro sempre reconheça aquilo que a gente está fazendo. Infelizmente, por mais que seja dura, fazer o seu trabalho é o mínimo. Infelizmente. Fazer A gente bem pode o seu trabalho é o fazer mínimo, ele né? bem o seu trabalho é o mínimo. É Por mais que a verdade. gente adore o que faz, se dedique, faça cursos, trabalhe até tarde, tudo isso vai ser visto como mínimo, a não ser que você fale qual que é o seu diferencial. Uhum. A não ser que você exija e negocie o seu lugar de diferencial, de ganhar mais, de ser promovido, porque senão vão te colocar no lugar do mínimo. Isso é o Exato. padrão, isso é o mais fácil. Isso é negócio também, isso é sobre dinheiro também. Então, a não ser que você se coloque nesse lugar de tipo assim, olha, tudo bom? Esse aqui não é o meu ponto. Eu quero este outro lugar. Este é o que eu mereço, esse é o que faz sentido para mim. A não ser que você tenha esse posicionamento de carreira, a gente não vai caminhar e eles não vão caminhar por você, isso não vai acontecer. E Uhum. assim, a nossa conversa, estava vendo Já aqui, estamos, né? nós estamos aqui numa conversa longuíssima que eu amei, que está muito gostosa. Eu acho Eu que sou uma assim, tagarela. Desculpa aí. pela gente a gente continuava ainda mais, mas eu vou ter que puxar o finalzinho. E o que eu gosto do finalzinho? Da gente fazer um bate-bola, fazer umas perguntas rápidas, para a gente finalizar da melhor forma. Então, Tati, qual o seu livro favorito que você indica assim de olhos fechados para todas as pessoas? Olha, eu sou uma pessoa que amo ler. Tem muitos livros. É difícil para mim um favorito, mas eu vou falar o último, que para mim foi muito legal, que é o Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. É um livro que é muito interessante a nível de construção da sua própria identidade, né? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente conversou hoje. Boa, maravilhosa. Eu não tenho isso, vou adicionar na lista. Gente, a cada episódio eu tô adicionando coisa na lista, vai ficar doido aqui depois. Qual frase que as pessoas têm que parar de dizer sobre carreira? Olha, você sabe que eu até anotei essas frases, né? Eu anotei isso, eu coloquei assim, olha, essa é a melhor empresa para se trabalhar. Pare com isso. Vou buscar a melhor empresa para trabalhar. Gente, não entra nessa. Isso é injusto. Muitas pessoas falam isso, né? Ah, isso é injusto, eu trabalhei tanto, eu fui até tarde, nanã. Não é sobre justiça. Saia dessa ideia. E tenho que descobrir o meu propósito. Foi justo o que a gente falou. Foram 3 frases que, para mim, acho que está na hora das pessoas pararem, né? De falar, maravilhosa, perfeito. Ótima colocação. Me diz, você falou um pouquinho sobre o seu propósito de liderança feminina, etc. E qual que hoje é um objetivo profissional que você tem? É lançar o meu livro físico, que está Muito. quase. Inclusive, eu já tenho um e-book publicado, que está pela Hotmart, que é Potencializando Habilidades, que fala muito sobre o que a gente conversou aqui hoje, mas o livro físico é assim, tá no forninho e é o meu grande objetivo profissional nesse Ai, que momento. demais. Já vou querer com autógrafo. Quem para você é uma referência para a carreira? Nossa, eu tenho muitas referências, né? Eu tenho a Ana Minuto em consultoria empresarial, Angélica Mari na inovação e tecnologia, Andresa Maia também na coisa da inovação inclusiva. Nossa, Vitor Martins, diversidade e inclusão. Gente, eu tenho muitas referências, assim, realmente a minha jornada profissional, ela se constrói tendo o olhar e o carinho e a rede mesmo, formada por essas pessoas que eu admiro, e eram pessoas que eu não conhecia, e por admirá-las, eu fui atrás delas para que elas fizessem parte da minha rede. Então, assim, tem que ser um movimento intencional. Se você é fã de alguém, tem que se aproximar dessa pessoa. Quem sabe elas se tornam amigas, né, amigos. E é isso que tem acontecido comigo nesse movimento, que é muito assim, te quero perto porque eu quero aprender com você. Eu acho que isso é muito importante pra gente, né? Sim, maravilhosa. E conta o que você considera que foi um erro profissional da sua jornada e um ótimo acerto. Um erro foi pensar
que por uma organização vender ideais parecidos com os meus, lá no cerne da coisa, me defenderia como defendíamos juntos esses mesmos valores, né? E eu me decepcionei muito com uma instituição que eu passei quase a minha vida, 17 anos nela, era uma organização sem fins lucrativos, né? E para mim foi uma grande decepção, assim, mas que me forjou muito como a profissional que eu sou hoje. Assim. Importante ter passado por isso e ter chegado aqui, mas doeu. Doeu. Sim. E um acerto? Um acerto, acho que é isso, ter me afastado ter rompido com essas pessoas e ter construído novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de me posicionar, muito mais conectada com coisas que eu acredito e tá vivendo isso hoje, né? Vivendo essa realidade hoje. Então, foi um grande acerto. Muito boa. Porque as pessoas diziam sempre que eu não estava pronta. Era, você não está pronta, você não está pronta. Aí, quando rompi, aí foi, né? Foi. Aí já estava mais do que pronto. Mais do que pronto. E a gente deu muitas dicas, muitos conselhos, muitas histórias, mas eu quero saber qual que é o seu conselho final que você quer deixar para quem está ouvindo. Eu acho que eu vou enfatizar o seja protagonista da sua própria história, seja ela sua história de vida, sua história profissional, porque quando a gente abre mão disso, a gente está deixando que outras pessoas escrevam a nossa história e nem sempre, eu diria, quase nunca essa história vai ser escrita da maneira que te favorece. Então, não abra mão disso. Pegue caneta e papel, bota essa história para rodar e não abra mão desse lugar de protagonismo. Aprender a falar bem sobre si é uma arte. Precisamos focar falar nisso. sobre si não é arrogância. Não é. Não é horrível, é importantíssimo. E se a gente não valorizar, infelizmente, quem vai, né? Quem vai? Então, muito bom. Acho que esse episódio foi incrível, assim. A gente falamos pra caramba, damos dicas pra caramba. Acho que foi muito gostoso. E é o tipo de podcast que eu gosto de escutar, sabe? Que você tem aquela vontade de estar dentro dessa conversa. Espero que vocês tenham se sentido assim. E bora ter mais. Quero agradecer imensamente, Tati, por você ter topado. E assim, topou a mensagem, topou tudo, topou até aqui. E enfim, foi muito bom, muito incrível. É muita gratidão estar você aqui comigo e te conhecer mais e admirar ainda mais. Então, muito obrigada por compartilhar esse momento juntas. Eu que agradeço a todo mundo que está aí ouvindo, assistindo. Espero que essa conversa, essa troca gerem sementinhas e compartilhem os resultados de assumir realmente esse protagonismo. Eu vou adorar saber das histórias, então me acompanhem nas redes, né? Eu estou lá no LinkedIn, estou no Instagram, e vou adorar continuar conversando sobre esse e outros temas também. Perfeito. Próxima para novos projetos juntas. Opa, já quero. Vamos construir isso. Muito obrigada. E é isso, gente. Bora para o próximo episódio.